O Limpador, de Inga Gammelgard Madsen, narrado por mim, Antônio Lima, para a Saga Egmont. Episódio 1, de 6. A lista. Era um pouco larga nos ombros e cheirava a couro novo e tabaco. Tinha cor de conhaque e rangia um pouco quando ele dobrava o braço para cumprimentar os outros com o que eles chamavam de sinal da gangue. Envolvia primeiro bater no próprio peito com um punho, então levar o dedo indicador e o médio à têmpora direita e, finalmente, cumprimentar cada membro com um soquinho no punho. Foi Jack quem teve a ideia. Ele realmente curtia rituais, ou mesmo qualquer tipo de compulsão, prática que resultou num atestado médico, e agora ele não precisava mais trabalhar. Ele era o mais velho do grupo e devia ter começado a aprender carpintaria no outono, mas então sua mãe o arrastou a um psicólogo por causa da sua estranha compulsão de contar tudo e repetir os mesmos movimentos incessantemente. Com um quê de orgulho na voz, Jack tinha contado aos amigos que o psicólogo determinara que era toque. Agora, ele tinha algo que os outros não tinham. Bertrand também queria ser diagnosticado com algo. Ele estava buscando trabalho desde que terminara os exames finais do ensino fundamental, tendo decidido muito antes que não iria cursar o médio, mas não havia muitas oportunidades. Foi aí que ele conheceu Jack e os outros. Os Falcões, era como eles se chamavam. Era um trocadilho não tão sutil com os Falcões Noturnos, um grupo nacional de cidadãos que patrulhavam as ruas à noite para ajudar a manter a paz. Os falcões eram inteligentes e ferozes. Eles caçam outras aves e possuem uma variedade de armas naturais e afiadas. Os falcões noturnos eram apenas um grupo de pessoas que ficam acordadas de madrugada. "Caralho! Jaqueta foda que tu arranjou aí!" disse Felix, bem impressionado, finalmente tirando os olhos do tablet, o que fazia seu rosto parecer ainda mais pálido e cinzento do que já era normalmente. "Onde diabo você achou ela?" Jack deixou a fumaça do cigarro vazar pelo canto da boca, espiando Bertrand, de modo inquisidor. Roubou onde?" perguntou Casper, certeiro. "No restaurante", admitiu Bertrand, enfiando as mãos nos bolsos e tentando parecer durão. "É de marca cara essa. Shaw, made in USA." "Não fazia ideia que a Iva Gostosa tinha clientes assim", disse Jack, com um sorriso malandro, dando batidinhas no cigarro para derrubar as cinzas. Bertrand sempre se irritava quando Jack falava assim de Iva Maia. Ele nunca a chamava de mãe. Achava que soava muito infantil. Também não apreciava o jeito como Jack olhava para ela, como se fosse um homem feito, com toneladas de experiência quando o assunto era mulher. Ele só tivera uma namorada e só levou uma semana até ela cansar dele. O que Bertrand mais queria fazer agora era socar a cara de Jack, mas ele sabia que isso seria má ideia. Sua compulsão por repetir os mesmos movimentos tornara-se algo letal quando ele aprendeu a usar os punhos. Além disso, ele fazia aulas de boxe, dizia ser terapêutico. Como de costume, Bertrand reprimiu a raiva. "Acha que o supervisor vai querer receptar?" perguntou Casper, que era a razão do supervisor não sair do pé deles. Era legal poder vender as coisas que roubavam, mas o velho careca e gordo estava dando nos nervos de Bertrand. Ele interferia demais. Era quase como se estivessem sob vigia. Por que ele mesmo não cometia seus furtos? Bertrand não confiava no supervisor, e este não confiava nos falcões. No começo, era bem mais divertido, quando eles estavam sozinhos e roubavam lojinhas por brincadeira, como um jogo. Claro que agora eles ganhavam algum dinheiro com os roubos mais organizados, mas isso também tinha seu preço. "Não quero que o supervisor saiba nada sobre isso." "Então você quer ficar com ela?" Casper parecia surpreso.
Bertrand sentou perto de Jack, no deck de frente para o riacho. O sol tinha decidido conferir àquele dia de abril um ar quase primaveril. Ainda assim, ele preferia estar de jaqueta. O vento ainda estava friozinho. Ele olhou para o arco-íris ornamental por cima do Museu Arros, onde os visitantes pareciam manchinhas atrás do vidro colorido. O arco-íris parecia um OVNI pousado em cima do enorme prédio quadrado que abrigava o museu. Era como se alienígenas pacientemente aguardassem o momento certo atrás do vidro, planejando sua invasão. À noite, quando não conseguia pegar no sono, porque costumava dormir até o meio-dia, ele ficava no computador escrevendo esse tipo de coisa: zumbis, vampiros e espíritos malignos, sangue e vísceras. Ele poderia facilmente receber seu tão desejado atestado se algum psiquiatra lesse as coisas que ele já havia escrito. Ele cuspiu na água marrom esverdeada do riacho e assentiu. O supervisor vai ficar louco se descobrir. Ele podia fazer um trocado vendendo, e a gente... Cala a boca, Felix. A gente concordou em ficar com algumas coisas para a gente. O supervisor não precisa saber de tudo. Grunhiu Jack, com raiva, e Felix virou o rosto para a tela do tablet e desapareceu dentro de si novamente. Você limpou a carteira? Podia ao menos dividir, continuou Jack, impacientemente. Deu um peteleco na bituca de cigarro que desapareceu na água. Ela caiu logo ao lado de onde Bertrand tinha cuspido. Não tinha nada nos bolsos. Então você não faz ideia de quem é o dono. E se for um policial ou algo assim? Pode até ser o que te pegou ontem. Eles quase tinham sido presos quando um atendente da loja de eletrônicos percebeu o que eles estavam fazendo. Devia ter sido uma coincidência que um carro da patrulha estivesse tão próximo, porque normalmente eles não chegavam tão rápido. Um dos policiais tinha pulado da viatura e agarrado Bertrand pela gola, mas ele conseguiu escapar e fugir. Porém, o policial tinha visto seu rosto e conseguiria facilmente identificá-lo pela marca de nascença marrom, do tamanho de uma moeda, próxima ao olho direito. O policial tinha conseguido vê-la em cheio. Bertrand deu de ombros. E como ele provaria que é dele? Aquela marca atrás do ombro é uma marca de queimado? Bertrand não tinha notado a mancha preta, que parecia uma queimadura de cigarro. Porra! Murmurou. Jack deu seu sorriso malandro mais uma vez. Ele havia explicado que seu sorriso era torto, porque ele fizera uma cirurgia para consertar seu lábio leporino quando bebê, o que lhe dava uma aparência malandra. Outros diziam ser o resultado da única briga que ele perdeu, onde o oponente arrebentou seu lábio superior, e que o fez começar a praticar boxe. Foi quando ele lerdamente encarou algo atrás de Bertrand. Porra! Falando no supervisor, olha quem veio nos ver. Bertrand virou a cabeça e viu o homem gordinho e baixinho bamboleando pela grama, onde vários estudantes aqui e acolá liam livros embaixo das árvores. Mesmo que o clima não estivesse de todo primaveril, muitas pessoas estavam no parque. O supervisor parou em frente a eles e tentou recuperar o fôlego. As axilas da camisa estavam ensopadas de suor. Achei que estivessem aqui como sempre. Tenho um trabalho para vocês essa noite. Pago? Perguntou Jack, tentando soar como se não se importasse. Muito bem pago, claro. Vocês recebem a parte de sempre. O supervisor limpou o nariz com as costas da mão. Mas só preciso de 2. Esse é mais escondido. Jack, você tem que ser um deles. Por que eu? Protestou Jack. Você é o único maior de idade e com carteira de motorista. Tenho o carro pronto. Casper, você pode ir com ele. Acho que você é o mais forte. O supervisor encarou cada um com intensidade, como se nunca tivesse dado atenção às suas constituições físicas até agora. Ele não parecia ter percebido a expressão ofendida de Jack, que, é claro, achava ser o mais forte. O fato de ele ser o mais agressivo
não estava em causa. Casper prontamente ficou de pé e bateu a poeira das calças. Ele sempre parecia nervoso quando o supervisor estava por perto. Bertrand não fazia ideia de como eles se conheciam, mas não havia dúvida de que o homem assustava Casper demais. "Então, o que nós devemos fazer?" perguntou Bertrand, gesticulando em direção a Felix com o polegar. O supervisor olhou para ele por um momento, com seus olhos semicerrados e injetados. Rumores corriam que ele torrava todo o dinheiro dos roubos em bebida. Mas, enquanto eles lucrassem, Bertrand pouco se importava com o que ele fazia com a sua porção. "Vocês podem ajudar mais tarde, quando a mercadoria tiver que ser entregue ao comprador. Temos uma encomenda de alguns móveis de luxo. Estão num depósito em Hesselleia." O supervisor entregou a Jack um papel, com um endereço de subúrbio anotado, junto de uma foto de uma cadeira preta. Eles já haviam roubado uma parecida. O supervisor a chamava de O Ovo. Bertrand não via nada de incrível na cadeira e estava tentando entender seu valor exorbitante de quase 70.000 coroas dinamarquesas. O supervisor seguia encarando-o atentamente. "Bela jaqueta sua, jovem. Arranjou um dinheirinho, hein?" perguntou. Uma rajada de vento gelado soprou pelo parque, como que por combinação, farfalhando as folhas mortas. Bertrand estremeceu. Eu guardei um pouco de cada comissão", murmurou em resposta. O supervisor assentiu várias vezes com as sobrancelhas levantadas, como se não acreditasse. "Então parece que estou pagando demais. Isso aí parece caro." "Iva Maia me deu um dinheiro também", mentiu. "Iva Maia? A sua mãe? Como diabos ela arranjou dinheiro trabalhando naquela espelunca?" "Não é uma espelunca, é um restaurante chique." "Chique", bufou o supervisor. "Não tem nada de chique naquele canto ou na sua mãe." Ele sacudiu o maço de cigarros até sair um, que então tentou acender usando as mãos para proteger o isqueiro do vento. Casper, de imediato, foi ajudar. O supervisor ainda encarava Bertrand. A fumaça saindo pelas suas narinas dava-lhe a aparência de um dragão zangado. "Por falar nisso, seu pai mandou um oi. Está com saudade." Bertrand não conseguiu dizer nada. Engoliu em seco algumas vezes e seu pulso acelerou. "Você me decepciona, jovem. Quando eu estava preso, eu não teria sobrevivido se minha mulher e filhos não tivessem me visitado. Sua mãe também nunca vai lá." Bertrand continuou calado até o supervisor balançar a cabeça e desistir. Jack e Casper saíram com ele. Ele ia explicar como eles entrariam no depósito. Bertrand conhecia o esquema. Felix mal tirava os olhos da tela, mesmo enquanto o supervisor estava lá. Ele estava completamente absorvido em sua própria realidade. De repente, deu um tapa na própria coxa e começou a rir alto. "Caralho, consegui! Ninguém na internet está a salvo de mim." "O que você fez?" perguntou Bertrand, sorrindo por causa da risada de Felix. Não era sempre que ele deixava suas emoções transparecer. Felix virou a tela em sua direção, mas Bertrand não entendeu nada dos números e códigos que viu. "O que é isso?" Felix pegou o tablet de volta, parecendo meio irritado. Digitou por um tempo e mostrou a tela mais uma vez. "Assim fica mais fácil de entender?" É o site de uma escola. O quê? Você não se ligou? Eu acabei de hackear o sistema do colégio do meu irmão. Mudei as faltas dele para 0. Felix riu novamente, e Bertrand balançou a cabeça. "Eles vão perceber logo, não vão? Você sabe que pode ser preso por isso, né?" "Ninguém vai perceber, não do jeito que eu fiz. Além disso, é só pela brincadeira." "Tô falando sério, Felix. A polícia tá ficando boa nesse tipo de coisa. Se eles descobrirem quem foi... E daí?
Você não iria me visitar também? Não é que eu matei alguém como seu pai fez. Felix rebateu, mas se arrependeu assim que a última palavra saiu da sua boca. Ei, desculpe. Eu entendo que você não queira visitar seu pai por causa do que ele... E porque a sua mãe também não quer. Para de falar dele, tá bom? Bertrand silvou entre os dentes cerrados. E de Iva Maia também. Foi mal. Felix assistia a água correr preguiçosamente no riacho. Suas bochechas estavam rosadas até a sua testa normalmente pálida, que estava visível hoje, pois ele prendera o cabelo num coque no topo da cabeça. Bertrand deu uma espiada nele de soslaio. Ele parecia uma menina. Sempre fora meio nerd. Eles eram completamente opostos, mas, estranhamente, Felix foi o primeiro amigo que ele fizera quando ele e Iva Maia chegaram no novo condomínio, onde também moravam Casper e Jack. Ele e Felix eram do mesmo ano na escola e praticamente cresceram juntos, numa praça que organizava um churrasco público no verão, onde o cheiro de haxixe frequentemente ofuscava o cheiro da carne e os homens geralmente bebiam demais e começavam a brigar entre si. Não era difícil ver uma viatura da polícia chegar após alguns moradores cansarem do barulho. Mas a vida havia melhorado naquela época, quando eram apenas ele e Iva Maia. Só estou dizendo, Felix, cuidado. Não deixe o supervisor descobrir esses seus talentos. Ele tentaria usar eles em proveito próprio. E aí não seria mais um jogo. A diversão acabaria. Não sei se é mesmo talento. Só estou treinando, murmurou Felix. Um pato abocanhou algo da superfície da água e saiu nadando. O sol escaldava as costas da jaqueta de couro. Bertrand tirou-a. Eles ficaram ali sentados em silêncio por um tempo. Felix atirou a tampinha de uma garrafa de cerveja para um pato qualquer, que quase engoliu o dejeto. Ambos riram. Tem certeza que não tem nada nos bolsos? Perguntou Felix, passando os olhos pela jaqueta. Se tiver um celular num bolso, podem te rastrear. Você checou os bolsos de dentro? Esse tipo de jaqueta deve ter alguns. Bertrand assentiu, mas começou a examinar a jaqueta mais uma vez. Ele só havia checado os bolsos de fora, quando saiu às pressas do restaurante. A jaqueta estava pendurada nas costas de uma cadeira quando ele foi visitar Iva Maia no trabalho para pegar um trocado para comprar a janta, que ela o havia encarregado de providenciar. Ela não parava de dizer que ele tinha de ajudar, se quisesse continuar morando lá. A mesa estava vazia, cheia de copos e xícaras vazias, como se os clientes tivessem simplesmente abandonado tudo e alguém tivesse saído com tanta pressa que esqueceu a jaqueta. Iva Maia estava anotando um pedido mais ao fundo do restaurante, e a tentação era grande demais para resistir. Ninguém o viu pegando a jaqueta e apertando o passo. Seus dedos rasparam em algo escondido no forro da jaqueta, num bolso pequeno com um zíper. Ele abriu o zíper e achou algo. Uma chave? Disse ele, em tom confuso, mostrando o objeto a Felix. Isso não é uma chave. Claro que é. Felix pegou o objeto. Sim, mas é um pendrive em formato de chave. Felix o conectou ao tablet. Um link apareceu na tela. Deve ser um site, murmurou Felix, curioso. Ele clicou e então apareceu uma página preta com uma caixa. Merda, precisa de usuário e senha, disse Felix, impaciente. Imagino o que será isso aí. Não sei, mas parece sinistro, como uma rede secreta ou algo do tipo. Consegue acessar? Talvez, mas vai demorar. Tem certeza que quer entrar? Pode ser pornô. Por isso mesmo, respondeu Bertrand, rindo. A criatura era do tamanho de um gato e parecia um híbrido entre homem e rato. Quando a criatura abriu a boca espumante e se preparou para investir, os dentes pareciam de rato. Sua pele era escorregadia, reluzente de suor. Ele deletou suor
e substituiu por gosma. Seu camaleão, Rango, descansava completamente, parado em seu tanque, observando-o com olhos arredondados de aparência alienígena. Ele havia respondido a um anúncio no jornal e comprado o bichinho por cerca de 250 coroas. Ivan Maia odiava o bicho. Irritado, Bertrand atendeu o telefone que vibrou na mesa ao seu lado. Ele estava esperando o supervisor ligar, chamando-o para ajudar com os móveis. Era incomum ele demorar tanto, mas, para seu alívio, era Felix quem ligava no momento. Consegui! Entrei! Porra, eu sou foda! Consegui mesmo! Inicialmente, Bertrand não entendeu do que Felix estava falando. Seus pensamentos giravam em torno do arrombamento do depósito, que Casper e Jack já deviam ter terminado a essas horas, a menos que algo tivesse dado errado. Mas então, ele entendeu que Felix devia ter quebrado o código, acessando a rede secreta. Boa! E o que é? Pornô mesmo? Não exatamente. Não acho que seja nada importante. É só uma foto de um cara feioso. Vou mandar o link e o código, daí você pode ver. O programa de e-mail fez um barulhinho de sino quando a mensagem chegou. Bertrand clicou no link e foi à página preta. Digitou o código. Havia 3 nomes listados, um abaixo do outro. Ao lado do primeiro havia uma foto. Isso era tudo. Então essa é a rede secreta? Não parece importante mesmo. Não o suficiente para ser secreto. Com certeza não. Não sei quem é o cara, mas que nome idiota ele tem. Pode ser só uma lista de gente com nomes toscos. Julius Habekost. Isso lá é nome? Eles riram. Mas os outros 2 nomes não eram tão estranhos. Vivienne Elsted e Carl Dellehoop. Eram nomes bem comuns, mas não havia fotos junto deles. Então deve ser uma lista de gente feia. Esse Habekost parece meio passado. Julius não é o nome de um tipo de porco? Perguntou Felix, rindo. Não é Antônios? Deve ser. Mas se ele for o dono da jaqueta, você não precisa se preocupar se ele encontrar você. Você acaba com ele fácil. Bertrand tinha acabado de terminar a ligação com Felix quando Casper ligou. Por pouco não atendeu, mas então lembrou que talvez Casper tivesse tentado ligar enquanto ele estava falando com Felix. Aí, ele saberia que ele não estava dormindo. O supervisor disse que a gente precisa ir lá ajudar a carregar as cadeiras. O cliente quer receber tudo em menos de 1 hora. Não vou poder ir, Casper. Por quê? Uma pessoa não é suficiente? Não dá para chamar o Felix? Eu tentei, mas o telefone estava ocupado. Por que você não pode? Ivan Maia não vai trabalhar hoje à noite. Ela está doente, então tenho que ficar em casa. Tudo bem, mas o supervisor vai ficar puto se souber que você está mentindo. E se ficar sabendo da sua jaqueta. Tenha cuidado, Bertrand. Não dou a mínima para o supervisor. Não tá vendo que ele só nos usa? Por que você tem tanto medo dele? Eu não tenho medo dele, não, respondeu Casper, irritado. Mas ele tá pagando, não tá? Temos que fazer por merecer. O que você faria sem esse dinheiro? Não vai dar para segurar a mentira de estar trabalhando se o dinheiro parar de vir. Talvez eu devesse arranjar um trabalho então e parar de mentir. Boa sorte, respondeu Casper e desligou com raiva. Ele tinha mentido sobre sua mãe estar em casa. Olhou para o relógio. Começou a se perguntar por que ela ainda não tinha chegado. O restaurante fechava pelas 11. Talvez alguns clientes impertinentes. Acontecia. Ou talvez ela tivesse dado uma saída com as colegas depois do expediente. Ele torcia para que o supervisor não a encontrasse pela cidade. Bertrand olhou para a tela do notebook mais uma vez. Qual era o sentido de manter uma lista daquelas em segredo? E por que uma foto só daquele cara? Quando ouviu Ivan Maia chegar em casa fazendo barulho, ele saiu da rede secreta e começou a jogar Until Dawn. Ela devia ter percebido que a luz do seu quarto estava ligada.
senão teria entrado silenciosamente. Pouco depois, batidinhas cautelosas soaram na porta. Ela começou a sempre bater antes de entrar, desde que, acidentalmente, abrira a porta enquanto ele se masturbava com algo online. Ela ficou tão envergonhada que saiu imediatamente. Eles nunca tocaram no assunto, e nunca mais aconteceu nada parecido. Do tipo ela entrar sem avisar. Agora ela sempre batia e esperava pela permissão antes de entrar. Talvez ela tivesse percebido que seu filho crescera e agora precisava de mais privacidade. Oi, querido. Ela chegou por trás e pôs os braços ao seu redor. Cheirava a perfume barato e cigarro, e seu hálito fedia a álcool. Ela descansou a bochecha na dele e ficou olhando para a tela. Que tanto de monstro nojento! Por que você sempre joga essas coisas horríveis? Por que você chegou tão tarde? Ela lhe deu um beijo atrás da orelha. Tive que trabalhar até tarde. Sônia se sentiu mal e teve que ir para casa mais cedo. Daí tomei uma com a Nelly depois. A gente precisava relaxar um pouco. O dia foi muito corrido. Ela se equilibrou na cadeira com uma mão, enquanto a outra tirava os saltos, que jogou no chão com um suspiro de alívio. Por que você está sempre usando esses saltos? Nós temos que usar. Temos que estar apresentáveis para os clientes. Estou começando a me acostumar, mas... Sentou-se pesadamente na cama, esfregando os pés. O que fez hoje, além de matar monstros? Nada. Nada? Não foi trabalhar? Ele apenas assentiu com a cabeça e morreu no jogo, já que não virou a cabeça rápido o suficiente. Fez as compras? Sim, mas para que se você não veio cozinhar? Não se irrite, querido. Ela inclinou o rosto para a frente e fez uma careta de rabugento. Podia ter ligado. Eu sei, e peço desculpas. Vou chegar mais cedo amanhã, daí a gente pode passar a noite juntos. Ele afastou o rosto quando ela acariciou sua bochecha e tentou beijá-lo, um tanto brabo. Ele odiava quando ela bebia demais e ficava assim. Alguém me disse hoje que o pai mandou um oi, disse ele, tentando acordá-la. Funcionou. Ela ficou em pé imediatamente, e sua mão foi até a garganta como se quisesse sufocar um grito. Quem disse? Um conhecido do Casper. Que foi visitar ele? Então ele não foi solto. Ela soava tão assustada que Bertrand até lamentou ter tocado no assunto. Não, ele não foi solto, você sabe disso. Mais 6 anos, foi o que você me disse. Eu sei, mas às vezes eles vão para o semiaberto, então... O que mais ele disse, o amigo do Casper? Só que ele sente nossa falta. Ela bufou e pegou um cigarro do maço na mesa. Suas mãos tremiam enquanto ela o acendia com o isqueiro que ele lhe passou. Ele provavelmente só está com saudade de ter alguém por perto para bater. Alguém que não vá bater de volta. Aposto que é só isso, disse ela, baforando a fumaça para o teto e cruzando os braços em posição defensiva. Bertrand deu de ombros. Ele não tinha muitas lembranças do pai, pois tinha apenas 7 anos de idade quando ele foi preso. Sua mãe dizia que talvez ele não quisesse lembrar, mas não elaborou mais que isso. Tudo o que ele sabia era que seu pai tinha matado alguém e que Eva Maia o odiava. Não que ele precisasse saber mais que isso. Ele percebeu que ela notou a jaqueta de couro e que agora estava olhando fixo para ela. Ele se xingou em pensamento por não tê-la guardado antes. Por outro lado, ele comprava suas próprias roupas, então ela não tinha nada que se meter. Mas agora, ela foi em direção à cadeira onde a jaqueta estava pendurada, pegando-a com um dedo indicador em gancho. Será que a reconheceria? Ela conhecia o cliente de quem ele a roubara? Talvez ela até soubesse para que servia a lista da rede secreta. De quem é essa jaqueta? Perguntou ela, abruptamente, semicerrando os olhos em suspeita. Ela já o tinha pegado roubando antes,
mas anos atrás. Já que está no meu quarto, não é óbvio que é minha? Não tire onda. Parece bem cara. Onde arranjou o dinheiro para isso? O olhar dela era severo e inquisidor, tanto que ele teve de desviar o próprio. Fingiu ainda estar jogando, mesmo tendo morrido pela terceira vez. Comprei, com o meu salário. Você ganha tanto assim entregando jornal? Poupando, dá. Você não está mentindo para mim, está? Não, claro que não. Por que você nunca acredita em nada que eu digo, cacete? Eu acredito, desculpe, querido. Já comeu alguma coisa? Perguntou ela, acariciando sua bochecha novamente. Felizmente, ela sorria de alívio. Mais uma vez, ele afastou o rosto da sua mão. Não estou com fome. Ele morreu mais uma vez e desistiu do jogo. Não conseguia se concentrar. Ok, melhor dormir um pouco, tá? Não quero você jogando isso a noite toda. Estraga o cérebro, você sabe. Ela saiu e ele sabia que conseguira estragar o resto da sua noite por mencionar o pai, mas não se importava. Assim que ela fechou a porta, ele entrou novamente na rede secreta. Qual seria o seu propósito? Não havia mais nada além daqueles nomes. E então, a página tinha sido atualizada. Agora, havia um vídeo ao lado da foto do cara feioso. Bertrand clicou no play com certa hesitação. O vídeo começou. Um homem em pé ao lado de uma janela aberta, olhando para trás com olhos amedrontados. Então ele desapareceu. Se pulou por conta própria ou foi empurrado, Bertrand não saberia dizer. A câmera o seguiu, como se Bertrand estivesse lá, e ele afastou o rosto da tela quando percebeu quão distante estava o chão. À luz de um poste, ele pôde distinguir vagamente uma silhueta retorcida na calçada. A imagem desapareceu por um breve segundo, onde apenas escuridão tomou conta, e então voltou. Agora, o rosto do homem estava sendo filmado bem de perto. A câmera girava ao seu redor. Ele não estava completamente morto. Os ossos de um dos lados do seu rosto haviam sido completamente esmagados quando ele se chocou contra o pavimento, e um fluxo constante de sangue jorrava e rapidamente deslizava pelas pedras. Seus lábios ensanguentados se abriram como se ele tentasse dizer algo, mas o vídeo era mudo. Um olho, reluzindo de dor e medo, olhou diretamente para a câmera. Havia mais uma outra expressão ali. Bertrand aproximou o rosto novamente. Era surpresa, como se ele não entendesse o que estava acontecendo. Devia ser a sensação de morrer. De repente, o rosto estremeceu, e um suspiro mudo escapou da sua boca, seguido de ainda mais sangue. Então o olho parou por completo, e a expressão fez Bertrand fechar o notebook com mais força que o necessário. Ele ficou sentado ali por um tempo, com ambas as mãos no notebook, encarando a escuridão pela janela. Era ele, Julius Habekost, e agora ele estava morto. Ele tentou ligar para Felix, mas ninguém atendeu. Bertrand estava deitado de costas na cama, encarando o teto. Era uma noite de lua cheia, e as luzes que pareciam OVNIs entravam pelas fendas das cortinas, criando uma linha brilhante e mística na parede atrás da sua mesa, e fazendo o couro da jaqueta reluzir. A quem ela pertencia? Bertrand sentiu vontade de se levantar e jogá-la pela janela. Decidiu que, no fim, perguntaria ao supervisor se poderia tentar vendê-la. Ele nunca tinha visto uma pessoa morta de verdade antes. O olho, que de repente parou de ver qualquer coisa, continuava olhando para ele quando ele fechava os olhos. Por que ele não tinha herdado a coragem do seu pai? Ele não tinha medo de nada e foi capaz de matar outra pessoa. Felix, Caspar e Jack achavam maneiro ter um pai assim. Eles achavam que a outra pessoa provavelmente mereceu morrer. Bertrand
tinha suas dúvidas, porque ele lembrava de uma ou duas coisas. Lembrava dos seus punhos quando ele ficava com raiva, o que acontecia com frequência. Eva Maia tinha machucados por todo o corpo, mas não onde ficaria visível quando ela se vestisse. Bertrand tinha sido alvo algumas vezes, mas Eva Maia sempre intervinha para atrair a atenção para si. Tudo mudou quando seu pai foi preso, e ele ficou... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.